Bom dia, estamos iniciando um novo dia na presença de Deus. Espero que todos tenham tido uma boa noite, descanso. E nós iniciaremos agora uma oração para agradecermos a Deus a noite, agradecermos o cuidado do Senhor sobre nós e também para começarmos com a nossa meditação no livro de Daniel. Convido os irmãos a fecharem os olhos, nós vamos orar e agradecer no primeiro momento, E pedir a Deus que nos abençoe em nossa meditação, ok? Vamos orar? Pai amado e Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, porque de fato Tu és um Pai amado e um Deus querido, porque o Senhor tem cuidado dos Teus, tem dado provisões, tem nos acompanhado, ó Deus, em toda a nossa trajetória. E mesmo quando as circunstâncias se fazem difíceis, o Senhor jamais nos abandona. O Senhor está ali ao nosso lado e o Senhor, ó Deus, pela Tua infinita graça e sabedoria, tem feito coisas maravilhosas. Tu tens um propósito em todas as coisas. Nada foge, ó Deus, ao Teu propósito. E tudo, ó Deus, todas as coisas que existem, elas cooperam para o Teu propósito. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o cuidado da nossa alma está nas Tuas mãos. Sabemos também que neste mundo somos passageiros e que daqui nada levamos, da mesma forma que quando chegamos nada trazemos. Sabemos que, como diz a Tua palavra, nossa pátria é em outra localidade, não nesta terra. E eu agradeço a Ti, ó Deus, porque em todo esse percurso o Senhor está conosco. Mesmo quando nós não entendemos e não percebemos ou não sabemos da Tua grandiosidade, o Senhor está conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome por esse dia que se abre, que se descortina ante nossos olhos. Abençoe a cada irmão que começa o seu dia. Alguns já estão acordados já há mais tempo, outros agora, talvez mais perto para a devocional. Mas abençoe a vida de cada irmão, de cada família, daqueles que vão trabalhar em casa, daqueles que têm que sair para trabalhar fora, daqueles que estão cuidando dos seus. Em nome de Jesus, nos abençoe, é o que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar hoje o terceiro capítulo de Daniel. Então convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Terceiro capítulo de Daniel. É um capítulo extenso esse. São 30 versos. Terceiro capítulo de Daniel. Então, a partir do verso 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música,
vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdnego ao rei. Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdnego,
que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa é a leitura do texto, né, do terceiro capítulo. E ele fala de uma forma resumida que o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem. É provável que essa construção da imagem tenha sido na mesma época que se deu o sonho, porque Daniel, quando vai relatar da sua viagem para a Babilônia, ele situa no tempo, ele faz uma marcação temporal, né? Essa marcação temporal se encontra no versículo 1 do capítulo 1, diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, ele faz uma marcação temporal, no ano terceiro do reinado de Joaquim. No capítulo 2, quando ele vai falar sobre a questão do sonho, ele também faz uma marcação temporal, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então ele marca. No terceiro capítulo ele não faz essa datação. Então é provável que a imagem tenha sido feita posterior à questão do sonho, mais ou menos na mesma circunstância, na mesma época, né? Posterior ao sonho. É possível também que essa imagem tenha sido feita por causa do sonho, uma vez que Daniel, na interpretação do sonho, disse que o rosto da imagem, da estátua que Nabucodonosor viu em seus sonhos, era feito de ouro. E aí então diz o texto aqui que ele faz uma imagem de ouro. Não fica claro que tipo de imagem era essa. Se ela era a imagem de um deus propriamente dito, né? Se ela era a imagem do próprio Nabucodonosor, se era a imagem de um aspecto humano, ou se era um marco, vamos dizer assim. Alguns estudiosos dizem que poderia ter sido um obelisco, que é na realidade uma construção, né, de proporções completamente distintas do que um ser humano, né? Seria uma proporção assim, ele seria muito alto em relação à largura, então não teria provavelmente o formato de um ser humano, nem de alguma coisa que tivesse um aspecto humano. Mas enfim, ele fez essa imagem e, ao que tudo indica, ele era o representante desta possível divindade, e ele queria que todos os povos conquistados, inclusive o seu próprio povo, adorasse essa imagem. Novamente repetindo, poderia ser a imagem de uma divindade, ou poderia ser uma imagem que representaria a própria autoridade do rei, ou talvez até o rei pudesse estar se fazendo adorar como um deus. Tudo isso é possível. São questões que os estudiosos levantam, mas ninguém conclui. Enfim, ele manda chamar todos os oficiais, todas as pessoas que eram destinadas a um cargo de governo no reino. É lógico, porque representam o rei, não é? Representam o povo e representam o rei, então eles tinham que ser completamente leais. A visão dos povos conquistados acerca de que os oficiais eram obedientes
a um sistema criado pelo rei, faria com que eles também fossem obedientes. E aí ele manda que todos os oficiais ali presentes, numa determinada marcação, depois do toque de instrumentos musicais, todos se dobrassem e adorassem, caso contrário seriam lançados na fornalha de fogo ardente. O que é essa fornalha? Essa fornalha eram fornos que eram destinados à fabricação de tijolos. E era comum, naquela época, que esses fornos fossem utilizados como instrumentos de execução. Eles eram fornos a carvão, então quando alimentados e tivessem a alimentação também de oxigênio necessária e correspondente à quantidade de carvão, eles ficariam bem mais intensos o seu calor, que foi o caso quando os 3 judeus se recusaram a adorar. Diz que eles acenderam a fornalha sobremaneira, ou seja, eles intensificaram o fogo ainda mais. Não era um forno construído para execução, era um forno construído para fabricação de tijolos, mas era comum que naquela época esses fornos também fossem usados para a execução de pessoas, né? E aí, quando ele fica sabendo, por intermédio de algum súdito dele, que os judeus, os 3, não adoraram, ele estava aqui se deparando com rebeldes, né? Pessoas que poderiam incitar atitudes iguais a essas dentre o povo, principalmente dentre os judeus, que eram uma turma numerosa. Ele não podia permitir isso. Então ele chamou os 3 e, vamos dizer assim, que deu uma segunda chance para que eles pudessem adorar a imagem constituída. E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego que nos chama muita atenção. No primeiro momento, irmãos, versículo 16, ele diz assim: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Quanto a isto o quê? Quanto à pergunta que o rei faz. Qual é a pergunta do rei? Final do versículo 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então repare o que é que Nabucodonosor estava pensando de si mesmo. Ele se exaltou de tal maneira que ele compreendeu que divindade nenhuma teria poder sobre ele, que ele era o Deus, a pessoa suprema, e ele faria o que ele quisesse fazer e ponto final. E então os judeus respondem: ó rei, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ou seja, que Deus que vai nos livrar, a gente não precisa te dar essa resposta, não somos obrigados a isso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da mão da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ele está dizendo: o nosso Deus não precisa provar nada para você. Ele é Deus. E se Ele quiser nos salvar, tudo bem. Se Ele não quiser nos salvar, fica sabendo que tampouco nós adoraremos a tua imagem. Aqui, irmãos, tem um ponto profundo para as nossas vidas. Muito profundo. A pergunta é: por que é que nós servimos ao Senhor? Servimos ao Senhor porque Ele é o Senhor? Ou servimos ao Senhor por causa das bênçãos do Senhor? A resposta dos judeus aqui foi espantosa e profunda. Eles disseram que se Deus os abençoasse com livramento ou não, eles continuariam a servi-lo. Então repare, nós estamos passando por essa crise terrível. E nessa crise nós estamos ameaçados de perder muita coisa, começando pela própria vida.
humana, né? Perdermos a nossa vida, perdermos a vida de pessoas da nossa família, perdermos a vida de amigos queridos, pessoas que compõem a nossa existência aqui nesse momento histórico. Estamos correndo risco também, alguns, de perderem até mesmo a metodologia do ganha-pão. Porque as pessoas que trabalham autônomas compreendem a necessidade da reclusão, mas também elas dependem deste mesmo tipo elas dependem do seu próprio trabalho para o sustento. Então, neste caso específico das pessoas autônomas, eles ficam numa situação muito difícil, porque eles precisam obedecer à quarentena, mas se eles não trabalharem, eles não têm sustento. E se eles não têm sustento, como é que eles vão arcar com as responsabilidades já existentes e as futuras? Então é uma situação complicada. E a grande questão é essa: por que nós servimos a Deus? Servimos a Deus porque Ele nos garantirá que, em meio a toda essa pressão que nós vivemos agora, sairemos dela ilesos? Servimos a Deus porque Ele nos garantirá o nosso trabalho, como a exemplo dos irmãos que são autônomos? Servimos a Deus porque Ele garantirá a nossa integridade física, por isso que nós servimos a Deus? E se porventura Ele não garantir? E se porventura o Senhor disser: olha, eu não vou salvar o trabalho de vocês? Se o Senhor disser: eu não vou salvar esta vida terrena de vocês, ou de um ente querido de vocês? Em outras palavras, nós podemos traduzir aqui a expressão dos amigos de Daniel com essa compreensão. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é profundo demais. Eles estão dizendo: olha, se nós formos salvos ou não, a nossa fidelidade continua sendo ao Senhor. E isso deve governar, irmãos, essa realidade, essa verdade deve governar a nossa maneira de pensar em relação a Deus, o culto que nós prestamos a Deus. Nós não cultuamos a Deus por causa das coisas que Ele pode nos dar. Nós não cultuamos a Deus porque, de alguma maneira, Ele nos livrará ou Ele promete nos livrar. Nós cultuamos a Deus porque Ele é Deus. Nós cultuamos a Deus porque nós reconhecemos que Ele é o Criador, que não existe outro Deus maior do que Ele, e não é nem o fato de ser maior do que Ele, a existência de uma outra divindade, é porque, além de não haver outro Deus, como Criador, Ele é digno de toda honra, glória, louvor e culto. Nós precisamos reconhecer isso. Então nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. E foi exatamente isso que estes 3 judeus fizeram. Eles se recusaram a servir Nabucodonosor na adoração daquela imagem, mesmo que isso custasse a vida deles. Pense, hoje que nós estamos enfrentando isso, temos muitas coisas a perder. Se por acaso o Senhor permitir que nós percamos coisas, a pergunta é: por que o Senhor permite? Justamente, irmãos, para manifestar os desígnios do nosso coração. Nesse contexto que nós estamos vivendo agora, o nosso coração tem revelado exatamente o que se passa dentro da gente. E é por circunstâncias iguais a essa que nós de fato entendemos onde é que está a nossa fé. Que tipo de amor que temos por Deus. E humanamente falando, até onde estamos dispostos a ir por amor a Deus. Quando nós pensamos em perseguição religiosa, que nós não temos no Brasil, ela se faz dentro dessa realidade.
Até onde você está disposto a ir para servir a Deus? Porque aqueles que são perseguidos religiosamente, eles só perdem, num certo sentido, no sentido humano. Podem perder suas vidas, podem perder seus trabalhos, podem perder seus lares, podem perder sua liberdade. Então, como se dá isso? A Bíblia desafia aqueles que querem servir ao Senhor Jesus a estarem dispostos a dar a sua vida por Ele. O próprio Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e me siga. A cruz é a caminhada para a morte. Ou seja, eu tenho que estar disposto a morrer pelo Senhor. A cruz não é o fardo que eu tenho que levar, as coisas que eu vou sofrer. Cruz simboliza a morte. Então, aquele que carrega a sua cruz, ele está disponibilizando a sua vida para morrer por Cristo. Outra questão, em Apocalipse é dito a uma das igrejas, às quais João endereça seu livro, diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Nos evangelhos está escrito que nós devemos cuidar para entrar pelo caminho estreito e apertado, porque é este que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam com ele. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Deus não nos prometeu nunca riquezas, glória, honra. Ele dá tudo isso? Dá. Ele dá. Ele dá principalmente aos corações sinceros como uma recompensa, não como uma obrigação. Nós, humanos, é que almejamos muitas vezes receber todas essas questões: honra, reconhecimento, glória, e uma série de coisas por aí. Mas o Senhor nunca nos prometeu dar tais coisas a nível humano. Ele diz que ele recompensa aos filhos obedientes e amorosos, como um pai recompensa seus filhos. Mas uma recompensa não é uma obrigação. Então, num primeiro momento, irmãos, eu gostaria de ficar nessa manhã com esse ponto de vista. A partir de amanhã nós veremos o restante. Mas nesse ponto de vista, a disposição em servir a Deus além da própria vida. Isso é algo que precisa ficar muito claro em nosso coração. E às vezes, quando nós passamos por circunstâncias iguais a essas que estamos passando agora, elas estão justamente servindo nas mãos do Deus soberano para revelar o nosso coração em relação a Ele. Nosso coração em relação ao amor, ao culto, à dedicação, à obediência, à lealdade, à fidelidade que devemos dedicar ao Senhor. Por que seguimos ao Senhor? Por que temos seguido ao Senhor? Por que você tem seguido ao Senhor? A pergunta que você tem que fazer: por que eu tenho seguido ao Senhor? Eu continuarei seguindo ao Senhor se acaso, nesta circunstância, o Senhor permitir que eu perca a maneira pela qual eu sustento minha família? Eu continuarei seguindo ao Senhor se por acaso nesta circunstância o Senhor permitir que eu perca alguém muito amado da minha casa? Ou um amigo? É uma pergunta crucial para as nossas vidas. E eu imagino que isso deve ser é uma extensão grande para a gente pensar no dia de hoje. Gostaria que todos nós meditássemos nisso, para que nós possamos ter a certeza de onde temos colocado o nosso amor. Gosto muito da oração de Abacuque. E tem muita gente que gosta da oração de Abacuque, mas a oração de Abacuque se faz justamente nesse contexto. Ainda que a figueira não floresça, produto da oliveira minta, não haja gado nos currais, produto da lavoura seja roubado, né? Ou seja, ainda que a minha vida seja um caos, todavia eu me alegro no Senhor. Que essa seja de fato a origem da nossa alegria, a origem da nossa paz, a origem da nossa devoção.
e da nossa lealdade. Um amor profundo e um reconhecimento do sacrifício e do amor profundo de Deus por cada um de nós. Que o Senhor assim abençoe a cada irmão, que o Senhor guarde a vida de cada um no dia de hoje, o nosso desejo, e que o Senhor continue falando ao seu coração nessa meditação que nós estamos encerrando agora. Deus os abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração. Feche os seus olhos para nós orarmos. Pai querido, ó Deus, esse momento que nós estamos vivendo agora, da nossa história de vida, é um momento inédito. Nós nunca pensamos em passar por uma circunstância como essa. É tudo novo. A insegurança às vezes toma conta, os sentimentos talvez de medo, de confusão. Nós não sabemos exatamente como fazer, nós não sabemos exatamente como pensar. Mas eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, ó Deus, ministre o nosso coração. Eu peço que o Senhor, ó Deus, fale a nossa vida e que o Senhor, ó Deus, nos dê segurança do amor que devemos dedicar a Ti. Que nós, ó Deus, vivamos para a Tua honra e para a Tua glória, independente daquilo que neste mundo nós receberemos do Senhor. Se o Senhor estiver disposto para a honra e glória do Teu nome a salvar nossas vidas e a manter, ó Deus, os nossos empregos, nosso coração continua fiel ao Senhor. Se porventura o Senhor quiser usar deste momento para provar a nossa fidelidade, lealdade, amor a Ti, nós te pedimos, ó Deus, eu te peço, que o Senhor opere em nosso coração e que verdadeiramente, independente da vida, independente do trabalho, independente das circunstâncias que desenvolvemos hoje em termos sociais, o nosso coração continue no Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada irmão. O nosso desejo, ó Deus, é que a nossa fé em Ti seja tão grande, que o Senhor, ó Deus, se agrade e que nós possamos perceber isso. Que nós de fato amamos ao Senhor, porque o Senhor sabe o tamanho da nossa fé. Nós é que precisamos ser provados para que possamos compreender até onde chegamos e até onde estamos dispostos a chegar no exercício de seguir ao Senhor e de obedecer ao Senhor, ter o Senhor como nosso Deus e dar a Ti toda a honra, glória, lealdade e fidelidade. Pai, nós Te louvamos e eu Te peço, em nome de Jesus, ministre o nosso coração. Também Te peço, faças um milagre, ó Deus. Faças um milagre em nossa vida. Sustenta-nos. Sustenta, ó Deus, os irmãos que dependem do Seu trabalho, que não tem como ficar em casa, que precisam trabalhar, porque senão não tem sustento. Deus, faça um milagre, eu Te peço isso, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração diante de Ti, porque estamos apresentando as necessidades dos nossos irmãos. Mas acima de tudo isso, eu peço a Deus que o Senhor nos dê completa certeza de amor, dedicação e lealdade a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe neste dia. Tenham todos um excelente dia na presença de Deus. Às 7h de hoje, nós faremos a devocional no Evangelho de Marcos e às 8h eu vou soltar o vídeo do estudo bíblico de Apocalipse, capítulo 12. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia. Amém.